Aneurisma cerebral, uma doença gravíssima que assusta, mas muito pouco conhecida pela população. O senhor sabe o que é um aneurisma? Claro que não. Não sei direito, acho que é alguma coisa no cérebro, não sei. O senhor sabe o que é um aneurisma? Sei, não. Aneurisma é um entupimento de uma veia do cérebro, é isso? Seria isso? Não sei. A maioria das pessoas não sabe o que é um aneurisma cerebral. Para responder essa pergunta, fomos até o consultório de um neurocirurgião. E é o Dr. Júlio Pereira quem explica o que é essa doença. Ela é uma doença muito traumática, que é o quê? Alguém que está com a gente conversando, de repente essa pessoa tem um mal súbito e uma doença gravíssima. 50% das pessoas que rompem o aneurisma, elas morrem. Então é uma doença que tem uma comoção muito grande. Então é difícil você conversar no ambiente de trabalho, de amigo, não ter alguém que teve uma ruptura de aneurisma, porque aquilo marca todo mundo. O aneurisma é a dilatação do vaso arterial, é como se formasse uma bolha. O Dr. Júlio Pereira destaca que isso é mais comum acontecer nas bifurcações dos vasos. O aneurisma é o quê? Uma fragilidade do vaso. Então eu gosto de dar exemplo como se fosse uma tubulação. Naquela bifurcaçãozinha, como a pressão ou da água está correndo o tempo todo, são os locais onde tem mais vazamento, tudo isso, onde tem essas divisões. A mesma coisa acontece no cérebro. O aneurisma é mais formado nessas bifurcações, que seriam mais ou menos nessa região, dos locais mais comuns. Mas problema mesmo está quando estas bolhas se rompem. É uma doença gravíssima. Então alguém que rompe o aneurisma tem 50% de chance de mortalidade ou morbidade muito grave. Desses outros 50% das pessoas que passam, uma porcentagem, quase 20% deles ficam com sequelas graves. Então a gente está falando de, se romper o aneurisma, você tem uma chance grande de morrer ou ficar com sequela grave. Especialistas estimam que cerca de 3% da população tenha aneurisma cerebral. Mas como a doença normalmente não apresenta nenhum sintoma, a maioria nem imagina que possui o diagnóstico e por isso não faz nenhum tratamento. Porém, não precisamos nos assustar. Casos em que o aneurisma se rompe, apesar de gravíssimos, não são tão comuns. Estudos americanos indicam que a cada 100 mil pacientes, apenas 15 podem sofrer com a ruptura da artéria. E ao descobrir a doença, a medicina pode ajudar. Antigamente a gente só tinha a cirurgia aberta, que você tem que tirar um flap do osso e colocar um clipe. Hoje você também tem um tratamento endovascular, que você vai com catéter pela artéria da artéria femoral e chega lá no cérebro e é possível embolizar. E o neurocirurgião destaca, se a pessoa tiver um aneurisma e ele se romper, o primeiro sinal é uma forte dor de cabeça. A gente tem os sinais de alerta de uma dor de cabeça. Quais são os sinais de alerta? Uma dor de cabeça nova, que o paciente nunca teve, uma dor de cabeça muito intensa, uma dor de cabeça associada a algum déficit neurológico, né? Ficou com alguma fraqueza, ele ficou confuso, não está falando nada com nada. O paciente tem algum déficit focal ou visual, ficou com a visão dupla, tudo isso é sinal de levar ele para pronto-socorro. Se você tem casos de aneurisma na família, o ideal é procurar orientação médica. Pressão alta e tabagismo podem agravar o caso. De São Paulo, Moniele Nogueira para a Rede Vida de Televisão.